Retas e ângulos, item 1, recordando alguns conceitos. Fazendo a correção das atividades, páginas 30 a 33, caderno de atividades. Número 1, classifique as afirmações em verdadeira ou falsa. Os pontos não têm dimensões. Eles estão presentes em todas as figuras geométricas. Verdade. As retas não têm espessura, são ilimitadas nos dois sentidos, por isso, para representar uma reta, chamamos apenas parte dela. Desenhamos parte dela. Verdade. Os planos não têm espessura e são ilimitados em todas as direções, por isso, para representar um plano, desenhamos apenas parte dele, verdadeiro. Por um ponto pertencente a um plano, passam apenas duas retas, é falsa. Por um ponto pertencente a um plano, passam infinitas retas. Vamos ver isso na próxima questão. Letra E. Podemos traçar duas retas por dois pontos pertencentes ao mesmo plano. Falso. Podemos traçar uma única reta por dois pontos distintos, pertencentes ao mesmo plano. Vamos ver na questão seguinte também. Letra F. Podemos traçar várias retas por três pontos distintos, pertencentes ao mesmo plano, independentemente de estarem alinhados. É falsa. Se os três pontos distintos estiverem alinhados, só podemos traçar uma reta que passe ao mesmo tempo por eles. Número 2. Trace uma reta passando pelos pontos A e B de um plano alfa. Então, veja bem, eu tenho dois pontos distintos, ligando esses dois pontos, eu vou ter uma única reta. Número 3. Trace várias retas passando por o mesmo ponto P no plano alfa. Então, por um único ponto, eu posso traçar infinitas retas. Número 4. Trace uma única reta passando por três pontos P, Q e R num plano alfa. P, Q e R, eles estão alinhados, então eu posso uni-los e aí eu terei uma única reta. Se eles estiverem desalinhados, ou seja, se eu colocar um ponto P aqui, um ponto Q aqui, um ponto R aqui, eu terei diferentes retas. Aqui eu terei uma, duas, três retas. Agora, passando por três pontos ao mesmo tempo, eles têm que estar alinhados, e aí eu traço uma única reta. Número 5. Complete corretamente cada frase. Retas coplanares estão contidas em um mesmo plano. Planar vem de plano, comum, plano comum, então mesmo plano. Retas paralelas não se cruzam. Letra C. Se cruzam em um único ponto, são retas concorrentes. Têm todos os pontos em comum, são chamadas retas coincidentes. Letra E. Quando duas retas concorrentes formam ângulos retos entre si, elas são denominadas retas perpendiculares, tá? Formam ângulos de 90 graus, são retas perpendiculares. E elas são indicadas dessa forma, ó, formando um Tzinho. Que aqui eu tenho um ângulo de 90, ângulo de 90. É a representação de retas perpendiculares. Número 6. Classifique as retas contidas no plano abaixo em retas coincidentes, concorrentes ou paralelas. Vamos lá. Letra A, temos um ponto em comum. Retas concorrentes. Aqui eu tenho duas retas indicadas, a R e a S. Elas são retas coincidentes, uma sobrepõe a outra. Aqui temos duas retas que não se cruzam, são chamadas de retas paralelas. Um outro detalhe. Toda reta perpendicular é concorrente, porque existe um único ponto em comum. Agora, nem toda reta concorrente é perpendicular. Exemplo, essas duas retas aqui, R e S, elas são concorrentes, mas não formaram ângulos de 90 graus, ok? Número 7. Identifique a sentença falsa.
A sentença falsa é a letra E. Dois segmentos nunca podem ser simultaneamente colineares e consecutivos. Podemos traçar uma reta e nela marcar dois segmentos consecutivos, assim serão colineares. Então, a afirmativa E é falsa. Número 8. Observe a figura e responda as questões. Aqui nós temos segmentos que se cruzam e segmento aqui que não é colinear. Esse aqui, o segmento FG, não pertence à mesma reta do FE, tá? Então, vamos lá. Que segmentos de reta são paralelos? AB é paralelo com FE. Então, tá aqui. Lembra que para representar segmento, eu coloco um traço em cima dos pontos. Que segmentos de reta são concorrentes? Então, veja bem, AB com CD. O segmento AB está aqui, o CD está aqui, ponto em comum. E o FE também tem um ponto em comum aqui. Então, são segmentos de retas concorrentes. Temos CD, EF e FG. CD, EF e FG. Segmentos de retas que são concorrentes. Tem ponto de cruzamento. Se eu continuar aqui, tem um ponto de cruzamento. Que segmentos de retas são consecutivos? São aqueles que vêm um após o outro. Veja bem, eu tenho o segmento EF e após o EF eu tenho o FG. E existe um ponto em comum aqui, que é o FG. Então, esses dois segmentos são consecutivos, os demais não. Página 32. Aqui, usando a régua, nós temos que medir cada um desses segmentos e ver quais são congruentes. Então, nós vamos ver que o segmento AB e OP têm a mesma medida. E o CD também. Cadê o CD? AB, OP, C... AB e OP. São esses dois aqui, ó. CD e MN, esses dois. E QR e EF. Ficaram assim os pares. AB, OP, CD, MN, EF e QR. Dados os pontos A, B, C e D abaixo, trace todas as semirretas que se originam em A e passem pelo menos por um dos outros pontos, Então, nós temos, partindo de A, eu vou ligar aqui, eu tenho o segmento AC, aqui eu tenho AB e aqui as semirretas AB, AC e AD. Elas passam pelos pontos, elas partem de A e passam pelo ponto B, aqui passa pelo ponto C e aqui passa pelo ponto D. Elas são finitas, elas têm um ponto de partida, que é o A, e são infinitas quando passam pelo B, quando passam pelo C e quando passam pelo D. Daí, serem representações de semirretas. Desenhe duas retas A e B contidas no mesmo plano, tais que tenham todos os pontos em comum. Então, serão coincidentes, tá? Fica assim, A, B. Letra minúscula na representação de reta, tá? Duas retas C e D contidas no mesmo plano, tais que cruzam em um único ponto e sejam perpendiculares. Eu só posso representar formando ângulos de 90 graus, para elas serem perpendiculares. Então, fica assim, tá? Aqui a reta C, aqui a reta D, o ponto de cruzamento, e o ângulo formado aqui são ângulos de 90 graus. E número 12. A figura abaixo representa um jogo de sinuca, do qual participam 3 jogadores. Aqui nós temos A, B, C. Considere que cada taco representa parte de uma reta. Qual é a posição relativa das retas representadas pelos tacos A e B? Se a gente prolongar os tacos, aqui ó, taco B com taco A, nós vamos ter um ponto de cruzamento, então são concorrentes. B e C, por mais que eu prolongue o taco C e o taco B, nós vamos observar que eles nunca vão se cruzar. Então, a posição relativa dessas retas paralelas.
E assim finalizamos essa correção. Próximo assunto será mediatriz e ponto médio de um segmento. O roteiro da aula já está postado lá para vocês. Como é que ficou? Meio morno nesse vídeo. Mas essa parte. A explicação é isso mesmo. Não tem muita coisa não. Ué, será que não gravou? Tô vendo o vídeo aqui.